Ilustres amigos do canal, tudo bem? Warren Buffett, o mega investidor, está com um caixa recorde. Qual é o motivo? E quais são os aprendizados? É o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Vai ver e vai se surpreender. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado no mercado financeiro. Vamos lá começar com essa reportagem que saiu agora, nesse final de semana, primeiro final de semana de novembro. Warren Buffett com caixa e com lucro recorde. Vamos entender um pouco. A manchete diz assim: caixa da Berkshire Hathaway de Warren Buffett atinge recorde de 157 bilhões de dólares. Você não ouviu errado. Um caixa de 157 bilhões de dólares, quase 800 bilhões de reais, com vendas de ações. Você ficou confuso? Eu vou te explicar melhor. Essa empresa desse velhinho aí de 93 anos e os ensinamentos que essa experiência, essa vivência dele trazem para você. Diz assim o resumo inicial da notícia. O mercado, de um modo geral, está sempre de olho nos movimentos do superinvestidor de Omaha. É ele, Berkshire Hathaway, e o nosso velhinho Warren Buffett, que tem a fama de quê? De antever setores e empresas que podem trazer bons resultados, normalmente a longo prazo, segundo ele mesmo. Repara no detalhe desse parágrafo, de antever setores e empresas. Ele é claramente um investidor da renda variável. Foi assim que foi construída, então, a Berkshire Hathaway. Grava essa informação, porque no vídeo de hoje ela vai ser importante. Investidor de renda variável. Continuando, se você nunca ouviu falar sobre essa empresa, você está em outro planeta, mas ainda assim eu vou te mostrar. Ela é tida como a 7ª maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado. Então, não estamos falando de uma empresa pequena, não. Uma das gigantes empresas americanas que reportou fortes resultados no terceiro trimestre. A matéria que eu pesquisei aqui diz, então, a avaliação da saúde financeira da Berkshire Hathaway Classe A através da Investing Pro. Esse site, Investing Pro, trouxe aí uma avaliação das empresas e ela diz uma classificação da empresa em mais de 100 fatores em comparação com outras do mesmo ramo. E olha aí, Great Performance é a classificação da Berkshire, ou seja, uma empresa bem acima da média é o que você pode esperar, até pelo valor dela que você viu aí. Dito isso, não precisa mais de explicação. Vamos entender o que aconteceu. Primeira informação importante. Ela apresentou um lucro operacional recorde. Diz aí que foi divulgado o maior lucro operacional da sua história. Lucro operacional é aquele lucro do próprio negócio, do que ela gera realmente no dia a dia. Diz que totalizou 10 bilhões no trimestre. Só que o importante não é o número, é que ele é 40% superior ao anterior do mesmo período, que foi no ano passado. 40% de alta no lucro operacional. É ou não é uma empresa com respeito? Continuando, agora vem a parte importante do vídeo. Eu vou te falar em que ela está investindo. Será que é renda variável? Será que é renda fixa? E quais os motivos? Só que antes, dá aí aquele super like e se você fica com alguma dúvida, coloque aí nos comentários, porque eu terei o maior prazer em te responder nesse mês da Black Friday. Se você não sabe, aqui no nosso canal é o mês da Black Friday e você já deve ter recebido um e-mail meu. Se você não recebeu e quer participar dos nossos cursos, tem um cupom te esperando. Mande para mim um e-mail, curso viniinvest@gmail.com. Curso Viniinvestes com 2 i's e T de tatu mudo, @gmail.com. Vamos lá, vamos começar a falar então. Primeiro, falando do caixa da empresa. Diz que atingiu um recorde então de 157 bilhões neste terceiro trimestre de 2023. E aí vem um primeiro detalhe. O período foi marcado pela continuidade do quê? Da estratégia de venda de ações. Veja,
estratégia de venda em ações e ela diz continuidade. Em outras palavras, é o segundo trimestre seguido que a Berkshire vem mais vendendo ações do que comprando. Esse é um detalhe muito interessante para você, investidor. Diz assim, entre julho e setembro, a empresa vendeu mais de 5 bilhões em ações, tanto nos Estados Unidos como estrangeiras. Com isso, o volume de venda de papéis chegou a 40 bilhões no último ano. Vou recapitular para você entender. É uma mega empresa nos Estados Unidos. O investidor é uma referência em relação ao mercado. O mercado fica de olho no que ele está fazendo. E o que a empresa fez na renda variável foi a venda de ações. Continuando, nem a Apple, empresa que tem sido a menina dos olhos de Warren Buffett há alguns anos, escapou do movimento. Segundo o Financial Times, o valor de participação da Berkshire caiu mais de 20 bilhões, ao passo que as ações da Apple caíram 12% nos 13 meses encerrados em setembro. Em outras palavras, ele está vendendo também ações da Apple, que eram a maior participação dele. Agora, veja, na parte de negócios da Berkshire, o destaque foi para os ganhos da Jace, empresa de seguros, que atingiu 2,4 bilhões. Então, a queridinha Apple está sendo vendida também pelo Warren Buffett e ele dá inúmeras declarações dessa empresa. A participação dela dentro da Berkshire é bem significativa. Olha aí para você entender, no segundo trimestre, como que estava então a participação na carteira dele. 51% eram de ações da Apple. Vou repetir, metade do portfólio eram ações da Apple. Depois vinha o Bank of America com 8,5%. Vinha o American Express com 7,6%, Coca-Cola com 6,9% e assim ia mudando. Veja, mais de 50%. Agora ele andou vendendo também. E diz a matéria, o ajuste da carteira da Berkshire só será divulgado daqui a algumas semanas. Até lá, as apostas são de que Buffett siga no processo de desinvestimento na renda variável. Mais uma vez, a reportagem dando destaque ao desinvestimento. Com as consecutivas quedas nos preços das ações, o patrimônio da empresa encolheu para 319 bilhões, em comparação a 353 bilhões no trimestre anterior. E a desvalorização é um reflexo do azedume do mercado. É isso que a reportagem fala. Diante dos juros altos por mais tempo do que inicialmente se esperava. É isso mesmo. Lá nos Estados Unidos, no início de 2023, a expectativa é que os juros iam subir pouco e já começar a cair no segundo semestre de 2023. Agora, a expectativa é que os juros continuem alto e só comecem a cair em maio de 2024. Vai anotando aí. Em resumo, ele andou vendendo ações. É essa a informação que você precisa entender. Mas então, o que ele fez na renda fixa? Vamos entender um pouco melhor. Por outro lado, na parte de renda fixa, a empresa de Buffett tem sido uma das mais beneficiadas com as ondas de altas taxas. É por isso que ele está aí, todo sorridente. Essas taxas que passaram de 5% ao ano. De acordo também com o Financial Times, a empresa divulgou que os juros que estava recebendo subiram para 1,7 bilhão no período de 3 meses. Veja a rentabilidade com essa taxa de juros nos Estados Unidos, lá nas alturas. E mais ainda, além da geração de caixa, boa parte dos recursos tem sido direcionado para quê? Presta bastante atenção. Compra de títulos de renda fixa, sobretudo os treasuries, que são o tesouro direto lá nos Estados Unidos. Então, ele está vendendo renda variável e comprando renda fixa. Não quer dizer que ele zerou renda variável, mas ele está diminuindo a posição e aumentando em renda fixa. Por que será isso? Assista até o final que você vai entender. Por que ele está, então, mais líquido? Essa é a principal pergunta. A empresa teve um lucro operacional bem elevado. A empresa agora tem mais caixa porque vendeu ações e o que tinha na renda fixa rendeu mais com os juros altos. E aí você se pergunta, por que razão ele poderia estar fazendo isso? Eu vou te dar aqui 3 possíveis razões e quero saber qual é a sua opinião. A primeiro motivo pode ser
Porque os juros americanos estão nas máximas dos últimos praticamente 20 anos. Olha, se você costuma ter juros sempre lá embaixo e os juros agora estão nas máximas, você pode ganhar com a segurança altíssima do Tesouro Americano. Por que correr risco na renda variável? Essa daí seria a resposta óbvia. Investe na renda fixa americana, recebe uma rentabilidade acima de 5% ao ano e risco praticamente zero. Você pode achar que isso daí é pouco, talvez seja pouco para o Brasil, mas taxa de juros de 5% nos Estados Unidos é como se aqui fosse lá para 15%, 20%. É um absurdo mesmo. Esse é o primeiro motivo. Só que eu te disse que esse era o mais óbvio. O segundo, porque a relação risco-retorno do investimento na renda variável pode não estar interessante. Como assim, Vini? Olha, se os juros sobem, o preço então das empresas fica prejudicado. É o famoso valuation delas. É aquele valor então que é trazido a valor presente. E como é trazido a valor presente baseada na taxa de juros futuras, não é uma boa relação de risco-retorno para a renda variável. Por essa razão é que ele deve estar vendendo então as ações. As ações passam a ficar cara quando nós temos uma taxa de juros bastante elevada. E o terceiro motivo, que esse talvez seja um dos principais, nada melhor do que ter liquidez e paciência. Ele é um investidor experiente, 93 anos de idade e mais de 50, 60 anos na Bolsa de Valores. Sabe que tem um risco de recessão altíssimo e que ele pode aproveitar comprando a preços mais baratos caso realmente venha o crash, caso realmente venha uma recessão. É isso que ele pode estar pensando. E você? Qual desses três motivos você imagina? Você está em renda fixa ou renda variável? Escreva aí nos comentários que eu quero te ajudar respondendo todos os seus comentários. E para encerrar o vídeo de hoje, nós temos uma live, um compromisso, uma live aberta, dia 9, quinta-feira, às 20 horas. Se você pretende ter uma previdência privada ou se você já tem, essa live é indispensável. Eu vou te mostrar a importância de ter uma previdência e você já tem, eu vou te provar que a sua previdência é muito, muito ruim. Você duvida? Me mande o CNPJ do seu fundo de investimento, da sua previdência, e eu vou te mostrar ao vivo para que você entenda para onde é que está indo o seu investimento. Meus amigos, eu aguardo vocês na live da próxima quinta-feira, às 20 horas. Que vocês possam sempre estar na presença de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.